Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para iniciar mais uma etapa da nossa escola dominical. Terceiro domingo, terceira lição a respeito do credo apostólico. Vamos orar, pedir que Deus nos direcione nesse estudo. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos acrescentou, porque estamos na Tua casa, porque estamos, ó Deus, também na Tua presença, porque estamos no nosso lar orando, intercedendo, clamando, também a Deus estudando Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, dirige nossos passos, nossos estudos e que possamos ser mais uma vez edificados pela porção da Tua palavra. Assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho e Senhor nosso, hoje e sempre. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Só relembrando que nós já tratamos até aqui nas lições anteriores, falamos sobre a historicidade do credo apostólico, falamos também sobre as principais divisões, né? A primeira parte ela fala sobre Deus, sua pessoa e sua obra, como ele diz lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A segunda parte fala sobre Jesus como Deus encarnado, menciona os fatos narrados também nos evangelhos, né? A encarnação virginal do nosso Senhor, sobre ele ter padecido, sobre Pôncio Pilatos, sobre ele ter sido morto, crucificado. Também fala sobre sua ressurreição, a sua morte expiatória e sua ressurreição, e o seu retorno glorioso. A terceira parte fala sobre o Espírito Santo que habita em nós, é o Deus que habita em nós com o seu Santo Espírito. Fala sobre a igreja, fala sobre a comunhão dos santos, e também a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a ressurreição do corpo. Na lição de hoje, nós vamos tratar sobre Deus Pai, né? A doutrina da paternidade de Deus, né? E nós vemos que isso no cristianismo ele é muito latente, muito presente, né? Mas muito mais do que crer que Deus é Pai de uma maneira doutrinária, de uma maneira teológica, de uma maneira intelectual, ou mesmo como uma afirmação de fé, é preciso também entender o real significado da paternidade de Deus. O que é ser filho de Deus, né? É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim, mas afinal todos são filhos de Deus. Ou quando estamos falando com pessoas de outra religião que não o cristianismo, dizem assim, o que importa é que Deus é o mesmo, né? Mas quais são as exigências da palavra de Deus para sermos filhos de Deus, né? Nós aprendemos que algumas exigências não são feitas. E professar essa fé é uma dessas, né? Crer. Então, eu quero te convidar a ler lá em Lucas 8, verso 19, diz assim, Lucas 8, 19. Vieram até ele sua mãe e seus irmãos, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhes comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Mas ele lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. São exigências para ser filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus, irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir, crer e praticar a palavra de Deus. Não é apenas crer intelectualmente, mas ouvir, assimilar e praticar a palavra de Deus, né? Nós não somos, todos os homens não são filhos de Deus, todos os homens são criaturas de Deus Pai, né? Mas filhos de Deus são feitos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Os evangelhos nos deixam isso bem claro. A palavra do Senhor Jesus Cristo também nos deixa bem claro, né? O texto de João diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, para ser feito filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, nós temos que professar a fé em Cristo Jesus, nós temos que crer na Santa Palavra do nosso Deus, nós temos que ouvir a Santa Palavra do nosso Deus, nós temos que pôr em prática a Santa Palavra do nosso Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que crer, tem que ouvir, tem que pôr em prática, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto, e amar ao nosso próximo como a mim mesmo, né? Então, no estudo de hoje, um estudo mais doutrinário sobre
o credo apostólico, né, nós podemos dizer que somos filhos de Deus se colocamos tudo isso que eu já falei em prática, né? Se colocamos tudo isso em prática. E a igreja cristã, a igreja que nascia ali em Atos dos Apóstolos, e que a gente já estudou nos vídeos passados, veio auxiliar nessa formulação do credo apostólico, ela precisava afirmar essa paternidade de Deus de uma maneira confessionária, né? Confessionária. E dessa maneira a gente encontra o credo apostólico sendo desenhado, né? Então, ao afirmar que Deus é Pai, nós dizemos que Ele está perto de nós, né? Dificilmente alguém creria num Deus que está tão longínquo, tão distante, num alto e sublime trono, que é inacessível a qualquer mortal. Então nós sabemos que Ele está lá no seu alto, no seu sublime trono, mas sabemos que nós temos livre acesso ao seu trono de graça em Cristo Jesus. Também sabemos que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus presente. Jesus nos diz, lá no Evangelho de João, até eu deixei separado aqui o Evangelho de João, capítulo 14, né? Ele vai dizer assim para nós lá, 14, 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês sempre, o Espírito da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, está e estará em vocês, né? Então, o Deus que está conosco, no Espírito Santo de Deus, que se faz presente nas nossas vidas, né? Jesus também disse para nós, no Evangelho de João 14, que essa presença do Espírito é Deus conosco, né? Nós lembramos também que Jesus, nas suas palavras de despedida, ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o nosso Deus não é um Deus alienado, não é um Deus distante, mas é um Deus presente, um Deus que caminha conosco, um Deus que vive com as nossas vidas, está presente em nossas vidas, né? Deus não está somente ao nosso lado, mas Ele também está junto conosco em nossas necessidades mais básicas. Eu quero te convidar também a ler o texto de Mateus 6, verso 25 ao 34, que diz para nós o seguinte, Mateus 6, do 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, nem quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então nós lemos que o nosso Deus é um Deus presente, que se preocupa com o nosso alimento, com a nossa bebida, com a nossa vestimenta, com a nossa vida, com a nossa saúde, com as nossas situações diárias, né? Deus está interessado no bem-estar dos seus filhos. Ele cuida dos seus filhos como um pai cuida realmente dos filhos, como nós estamos acostumados, como nós recebemos o cuidado do pai. É claro que nós sabemos que existem N tipos de pais humanos, mas o bom pai, o pai humano, o pai de sangue, que é o bom pai, que é exemplo de pai, ele se baseia nas ações do Pai Celestial para ser o bom pai, né? Não é
a imagem do Pai humano, carnal, que vai direcionar como nós vemos o nosso Deus, mas deve ser o contrário. Nosso Deus é Deus Pai, e nós homens precisamos ser pais espelhando aquilo que Deus nos ensina, né? Assim, dentro desse escopo de Deus Pai, nós vamos ver também que uma coisa que muitos por aí afora não querem ouvir, que Deus é Pai e Ele é um Pai que corrige os seus filhos, né? Nós vemos que Deus corrige os seus filhos. Deixei aqui também separado, para adiantando, para o nosso vídeo não ficar muito distante, muito grande, né, no tempo. Hebreus nós lemos também no capítulo 12, o verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita ao filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Então a correção de nosso Deus, o Pai, ela também é necessária em nossas vidas. E por muitas vezes seremos corrigidos por Ele quando estivermos caminhando por caminhos obscuros, por tropeços, por erros em nossa vida. Então, dentro desse Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós somos feitos filhos dele, herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus, nós precisamos analisar essas questões. São todos filhos de Deus? Claro que não. São feitos filhos de Deus os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Para resumir, para fechar, para concluir, né? São feitos filhos de Deus os que creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, né? São feitos filhos de Deus aqueles que ouvem e praticam a palavra do nosso Deus. São feitos filhos de Deus aqueles que creem em Deus Pai Todo-Poderoso como Deus que ama, que cuida, que provê, que sara, mas também Deus que exorta, Deus que corrige, Deus que intervém na vida dos seus filhos, né? Em João 1,12, ele diz assim: os que creem no seu nome é que se tornam filhos de Deus, né? Essa é a afirmação máxima. Então, para fechar esse nosso estudo, para concluir, né, nós podemos dizer assim, quais são as condições para ser feitos filhos de Deus, né? Elas se resumem a isso. Os fariseus, né, os judeus, eles queriam exaltar ao pai Abraão, dizendo assim: nós somos filhos de Abraão, né? E Jesus, ele vem considerar essa questão de que para ser filho do Deus onipotente, nós temos essa via de regra, né? Crer, ouvir, praticar a palavra de Deus. E crer e ouvir a palavra de Deus é olhar para a palavra de Deus e ver que ela nos diz assim, que são feitos filhos de Deus os que creem no seu nome, né? Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Irmãos, espero que nessa manhã possamos ter estudado juntos mais uma porção da palavra do nosso Deus, tenhamos nós também crescido acerca do conhecimento do credo apostólico, e aguardo os irmãos na próxima semana com uma continuação desse texto, desse estudo do credo apostólico, então exaltando o estudo acerca da pessoa de Cristo. Quero te convidar a orar mais uma vez, encerrando esse momento. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pelo estudo dessa manhã. Seja conosco, nos guarda, nos protege, nos supre as nossas necessidades, corrija os nossos erros, ó Pai, e nos dá um bom domingo que seja para a honra e glória do Teu nome, e que possamos logo mais à noite nos reunir para cultuar-te na beleza da Tua santidade. Essa é a nossa oração, nosso clamor em nome e por amor de Cristo Jesus, o Teu Filho e Senhor da Igreja, o Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom dia, tenha um bom domingo.